dar uma apresentação mais geral sobre quem sou eu, o que que eu fiz, tanto dentro da OpenAI quanto fora também, um pouco sobre como o cenário da inteligência artificial chegou aqui até 2023 e todo esse momento que ela está vivendo aí nesses últimos 6, 7 meses aí por causa de modelos de linguagem, ChatGPT, Midjourney e por aí vai. Então, um pouco sobre mim. Atualmente, eu sou diretor de produtos na área de inteligência artificial na Jus Brasil. Então, hoje a Jus Brasil ela recebe documentos de todos os tribunais. Por dia, aí, a gente deve receber em torno aí de 200 gigas de dados de todos os tribunais do Brasil. E aí, a partir disso, todos esses dados não estruturados, a gente precisa criar, estruturar eles de fato. Então, PDFs a gente precisa converter, estruturar, identificar o que é cada parte dentro do PDF, saber o que é aquele documento, assim como outras informações do processo. E aí isso faz com que a gente consiga democratizar um pouco mais o acesso à justiça, né? Porque é uma linguagem extremamente técnica, extremamente complexa, tem diversas nuances ali. Às vezes, para o leigo ali que sofreu algum dano, então, seja um dano trabalhista, seja um dano civil, por exemplo, o acesso à justiça geralmente é meio complicado. E isso acaba se reservando esse direito só aos grandes escritórios, e é um pouco disso que a gente tenta resolver. Mas antes disso, fui cofundador e CTO por 7 anos da Leadster. Foi minha primeira startup, até fazer a venda dela em 2021. Sou membro e cofundador da Associação Brasileira de Inteligência Artificial. A gente abriu esse projeto lá em 2016, mais ou menos, junto com o pessoal do Baidu, justamente para trazer e promover algumas discussões técnicas, jurídicas, legais, econômicas aqui no Brasil e sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade. E também, acho que o principal aqui da pauta, eu fui pesquisador por 2 anos na OpenAI, de 2016 a 2018. Na época, estudava principalmente modelos generativos. Eu já estava com uma startup aqui no Brasil e já pesquisava sobre essa parte de processamento de linguagem natural. Só para fechar aqui, acho que fazer mais contexto, eu comecei muito cedo, comecei com 8 anos programando, basicamente por causa de um jogo chamado Ragnarok Online. E aí, nisso, ali com 9 até os 13, eu fiz um projeto open source que acabou ficando bem famoso. Com isso, me gerou bastante mídia, então dei entrevista para Globo, para SBT e tudo mais. E nisso, um cônsul finlandês acabou conhecendo um pouco da minha história, sobre o que eu estava fazendo. E aí eu recebi uma bolsa de estudos do governo finlandês para estudar em Helsinki essa parte de inteligência artificial. E aí por isso que eu voltei para o Brasil com 16 anos e aí fundei a Leadster, já trabalhando com essa parte de processamento de linguagem natural e NLP. Deixa eu ver se tem um chat aqui, que eu não estou acostumado muito com Teams. Tá. Qualquer coisa me avisa aí, Pacheco, se tiver alguma coisa. Tranquilo. E aí, acho que antes para a gente entender um pouco sobre o que são esses modelos de linguagem, eu trouxe um pouco sobre como que a máquina tenta entender qual que é o impacto dela, né? Então, basicamente, a gente tem a maior forma de comunicação que a gente tem como humanos é a linguagem. E a linguagem ela é muito variada de idioma para idioma, então as estruturas sintáticas e gramaticais são diferentes. E elas não só essas estruturas elas não são suficientes para você entender o significado do que está sendo dito, porque tem toda uma interpretação semântica sobre como as palavras estão alinhadas, qual é a relação que existe entre elas. Então, basicamente, por exemplo, ano passado eu morri, mas este ano eu não. E aí você deixa essa lacuna. Como o modelo de linguagem ele quer tentar se aproximar é sobre, dentro de um contexto, dentro de uma cultura, como que eu me aproximo dessa interpretação do mundo real. Então, basicamente, o que a gente espera de uma language model, nesse caso, é que ela preencha com morro. Por mais que seja possível colocar outras palavras aí dentro, ela depende todo de um contexto ali que ela está inserida. Então, é só isso, enfim, só para a gente começar, esse é um caso muito básico de language model, que é basicamente eu preencher
uma lacuna ali que existe, dado todo esse contexto prévio. A mesma coisa é entender frases que fazem mais sentido ou menos sentido, porque você pode dizer uma coisa de várias formas diferentes. Só que existem formas mais comuns e outras formas mais complexas, com mais nuances, ou às vezes até não usualmente utilizadas, que você vê muito alguém quando está querendo aprender um idioma, sabe, português, ele vai aprender a sintaxe, a gramática de um jeito, mas que não é conversada popularmente. Então, o que uma language model é tentar, ela tenta aproximar numericamente como que as pessoas costumam falar. Então, nesse caso aqui do Yoda, do Star Wars, uma language model ela tem que saber que a probabilidade da primeira frase é muito maior do que a segunda, pela forma como ela está estruturada, ela consegue interpretar esses papéis. Mas super básico aqui, a gente já entra em detalhes sobre isso. E aí, como que a gente chegou até 2023? E aí depois eu vou passo a passo aqui para explicar. A área da inteligência artificial, ela é super antiga, aí, desde 1959, mas ela já teve vários ciclos, é algo que eu tento até deixar todo mundo muito ciente. Então, a gente já teve momentos de hype não tão grandes quanto agora, 2022, 2023, mas já, assim, na década de 70 já imaginava que AI resolveria tudo, todos os problemas que a gente tinha, tanto na tecnologia quanto ciência, na próxima década. Só que a gente teve alguns invernos da inteligência artificial, que foi quando houve essa decepção com o campo de machine learning, de deep learning, enfim, que foi quando não conseguiu corresponder a todas as expectativas que a gente cria e tudo mais. E esse é um momento que a gente leva essa consideração agora em 2023. A gente vê agora ChatGPT, Midjourney, DALL-E e tudo mais, com grandes premissas aí de resolverem grandes problemas da humanidade, mas a gente sempre tem que ter um olhar um pouco pragmático sobre isso, né? Para a gente não cair nos mesmos problemas que a gente já teve durante todo esse ciclo. Então, na década de 70, a gente teve esse inverno, durou 15 anos, com quase nada de publicação no campo de machine learning. E aí, lá no finalzinho da década de 90, começou a estruturar de novo essa área, começou a ter mais pesquisa, e a gente chamava aquela época de machine learning, porque eles eram basicamente modelos de reconhecimento de padrão, onde o cientista, seja o cientista da computação, estatística, etc., ele manualmente iria criar algumas regras de negócio para identificar o que ele achava importante. Então, nesse momento, era muito importante esse cientista entender muito bem do negócio, da unidade de negócio da empresa que ele estava atuando, para que ele conseguisse formar essas regras, essas features que o modelo ia consumir e dar predição. Então, um exemplo prático, por exemplo, na parte de análise de crédito, ou análise de risco. Ah, esse cientista ele seria responsável por analisar que a diferença entre o que o cliente em questão, o cliente que está sendo analisado, ganha versus o que ele gasta, deveria ser um saldo positivo, para que fosse mais favorável para análise de risco, que fosse um cliente que tecnicamente ia representar o menor risco ali para o banco que estaria usando a solução. Então ele manualmente tinha que criar todas essas mecânicas. E aí você tinha vários vieses que eu acho que é um dos grandes problemas, né? Porque é muito difícil você mapear todas as possibilidades, como que cada regra deve funcionar, qual que é a proporção ideal entre renda e gasto, enfim, tem várias problemáticas que aconteciam naquele momento, mas foi os primeiros modelos e de fato funcionavam muito melhor do que os modelos anteriores, que era análise manual, caso a caso. E visto essa limitação em você ser responsável por fazer essa engenharia de cada atributo que o modelo estaria analisando, no começo da década de 2010, a gente começou a ter avanços na parte de hardware, então, processamento com placas gráficas, que são os GPUs, melhoria e otimização em alguns algoritmos e tudo mais, e começou a ser possível imputar mais dados nesses modelos. E aí, naturalmente, foi vendo que com redes neurais mais complexas, com modelos mais complexos, a gente conseguia tirar essa necessidade do cientista em fazer manualmente as regras ali, as features, e o próprio modelo conseguia chegar
no que ele acreditava ser a melhor conjunto de funcionalidades para fazer uma determinada predição. Então, a gente só imputava agora, pensando ali no mesmo exemplo, os dados financeiros de uma pessoa e o próprio algoritmo, através da rede neural dele, ia tentar identificar quais são as relações causais, quais são os fatores daquele cliente que leva ele a ter uma inadimplência X, Y, por aí vai. Então, você delega um pouco dessa responsabilidade para os dados. Obviamente, você precisa ter muito mais dados para que esse modelo funcione, mas até então a gente tinha uma quantidade enorme que estava sendo subutilizada. E aí a gente teve avanços significativos aí, tanto na utilização de machine learning, como, enfim, todas as startups aí, Amazon, na parte de recomendação, Twitter, bancos, enfim, tivemos grandes avanços. E aí o cientista conseguiu ficar mais focado em desenvolver modelos de aprendizado do que necessariamente aprender regras de negócio para entender como que aquele consumidor costuma trabalhar, quais são os dados que ele tem, e muito mais na parte de modelagem de dados. Já na década de 20, 2020, agora muito mais recente, a gente entra na fase de IA generativa, que eu acho que é um dos grandes avanços aí que a gente teve nos últimos 20 anos, que é um compilado de tudo isso. Então, basicamente, a gente pega toda aquela massa de dados que a gente tinha e começa a criar dados sintéticos em cima disso, que é basicamente, se eu sei que por exemplo, um algoritmo de divisão computacional para classificar o que um elefante ou não é. Como a gente acabou esgotando a maior parte dos dados públicos que a gente tinha nessas últimas 2 décadas, a gente não estava conseguindo ter muito avanço na parte de deep learning justamente por essa falta. E aí começou a explorar mais modelos de dados sintéticos, que é basicamente, eu pego aquela imagem de elefante que já existia, eu começo a fazer uma translação sobre ela, mover ela um pouquinho para cima, mudar um pouco o tom de cor. Então, basicamente, a partir de um único dado manualmente anotado, você consegue gerar centenas de variações possíveis e factíveis dentro do mundo real. E é assim que a maior parte dos carros autônomos funcionam hoje. Ele não consegue, a gente não tem uma base de dados treinada em todas as situações possíveis que podem acontecer no mundo real. Basicamente, você coloca um simulador, pensando aí, sei lá, um GTA, por exemplo, e você começa a simular ambientes, condições, tudo de maneira programática ali, né? E com isso você consegue treinar algoritmos com 10, 20, 30, 50 vezes mais dados do que costumado. E esses últimos anos têm sido muito focados em linguagem natural, que era uma das grandes dificuldades que a gente tinha. Então, até ali 2019, 2018, modelos generativos em texto, eles ainda eram muito fracos, tinha pouquíssimo dado para você conseguir prever as suas palavras de um modo que parecesse um humano conversando. E quando a gente muda, e aí tem alguns avanços científicos que eu vou falar um pouco adiante, a gente consegue ter essa evolução muito clara, né? E aí, voltando mais para 2023, a gente pega todo esse compilado de tecnologia dos últimos anos e a gente começa a aplicar e dar acessibilidade ao público, né? Então, a expansão e aplicação de diferentes verticais. Então, tanto na área do direito, quanto de bancária, serviços financeiros, jogos e por aí vai, a gente começa a conseguir produtizar mais essas soluções que antes elas eram muito feitas em house e dependiam de todo um processo, um pipeline de dados. E a gente consegue fazer isso através do prompt engineering, que eu vou também entrar um pouco mais à frente. E aí, agora voltando um pouco atrás sobre, não quero me estender tão tecnicamente sobre como que esses modelos funcionam, mas dar uma ideia, conseguir mostrar um pouco a trajetória da onde eles surgem e por que eles dão as respostas do jeito que dão e por que existem algumas críticas quanto a eles. A gente volta lá na década de 2000, a gente tinha uma limitação grande aí sobre como que os algoritmos eram formados. Então, basicamente, a gente queria
construir esse entendimento sobre o mundo a nível de modelo, só que não existia dados, não existia arquiteturas de redes neurais que conseguiam encapsular todos esses dados, né? Então, uma das grandes premissas que eram mais fortes na época era de você ter um modelo de knowledge base, que é basicamente aquele exemplo de todo humano tem duas pernas, João é humano, logo João tem duas pernas, ou casos parecidos, né? Na maior parte das vezes. Então, existiam várias iniciativas de mapeamento de lógicas sobre como o mundo funciona, então, descrições semânticas sobre o que é um carro, como que ele é composto, tudo isso de forma programática. Então, indo para a linguagem de programação, o que era muito usado na época era o Prolog. Existia uma outra vertente que não estava tão na moda, que era o modelo probabilístico sobre representação do mundo, né? E um dos primeiros modelos, aí, pensando em linguagem, eram os N-gramas. Então, basicamente, o N-grama ele é um conjunto de N palavras, né? Então, um bigrama, no caso, seria o conjunto de duas palavras dentro de uma frase. Então, nesse caso aqui, no meio do caminho tinha uma pedra, no meio é um bigrama, meio do é um bigrama, e você basicamente fazia o cálculo da probabilidade daquele bigrama existir. Então, com isso, a gente vê nesse quadro à esquerda aqui, já na língua inglesa, qual que é a probabilidade do bigrama I want existir versus I true existir. Então, ele basicamente representa a probabilidade da próxima palavra ser aquela. Então, a gente vê na primeira linha que é muito mais provável o I ser seguido de want do que qualquer outra palavra possível, justamente porque é a forma como a língua acontece. E você entender isso, extrair os dados disso é muito simples. Basicamente, você cria estatísticas sobre quantas vezes caminho tinha aparece em toda a língua portuguesa versus caminho meio existe. Muito mais provável que a palavra caminho, o bigrama caminho tinha ocorra do que caminho meio. Então, basicamente, essas primeiras modelagens probabilísticas sobre language models, elas funcionavam, mas é muito mais difícil porque o contexto de uma palavra, às vezes, depende, sei lá, de 10 palavras anteriores. Eu não tinha como representar 10 enigramas, né? É muito complexo linguisticamente e a representatividade disso seria muito pequena. E aí a gente começa a avançar em modelos mais enriquecidos através de redes neurais. E um dos primeiros modelos, que é conhecido como Word2Vec, é basicamente o mesmo modelo de enigramas, só que eu contabilizando todo o contexto daquela palavra que antecede e sucede aquela palavra. Então, por exemplo, se a gente quer representar um vetor de pedra, a gente pega as 10 palavras que vêm adiante, as 10 palavras que vêm anteriormente e calcula basicamente os n-gramas ali, o bigrama, o trigrama e por aí vai. Com base nisso, a gente começa a criar vetores que representam uma palavra. Então, é como representar, e um vetor aqui é como eu representar uma palavra em 100 números diferentes. Então, basicamente, eu conseguiria plotar isso num espaço dimensional e, teoricamente, se esse modelo fosse bom, ele conseguisse capturar a semântica daquela palavra na língua, você conseguiria fazer operações e visualizar isso de modo que faz sentido ali para aquele contexto. Então, isso permitia, por exemplo, que a gente fizesse operações matemáticas com palavras. No caso aqui, por exemplo, rei mais mulher menos homem, ser rainha, porque basicamente você vai juntar os vetores, como eles vão estar representados de um modo semântico dentro desse espaço n-dimensional, você vai conseguir fazer essas operações e eles vão chegar no lugar certo. E aí o treinamento desses modelos era relativamente simples, como eu falei, ele pegar todo o contexto que a palavra estava e criar uma associação fraca entre ela e os próximos 10 e os 10 antecedentes. E aí você chegava nesses modelos aí com 100 dimensões, 200 dimensões. Isso significa que uma palavra seria representada por 100 números diferentes
nesse espaço dimensional. E aí você conseguia fazer uma redução dimensional e plotar eles dessa maneira aqui que a gente está visualizando. Aqui é a mesma aplicação, só que no modelo tridimensional. Então, quando você vai fazer redução dimensional, você consegue escolher o quanto que, quantas dimensões ali você quer visualizar. Então, você vê que times de futebol eles estão muito alinhados, enquanto presidentes ou políticos eles estão numa outra área desse cubo, mas no caso, na aplicação prática, é um hipercubo. Então, basicamente, aqui é uma prova visual de que esses modelos de linguagem eles conseguem aproximar o entendimento da língua humana. E aí um conceito, acho que um pouco mais básico sobre modelos supervisionados e não supervisionados. Basicamente, modelos supervisionados, você precisa ter um humano dizendo o que é cada coisa. Então, por exemplo, no caso do elefante, você vai ter uma base de dados anotada, dizendo que um humano vai falar se tem um elefante na imagem ou não tem, ou se aquela análise de risco, qual é o grau de risco que tem para o humano que está analisando, enquanto você tem dados não supervisionados, que é basicamente eu pego dados não estruturados e o modelo consegue se aproximar, entender um pouco sobre o que é aquilo. Então, basicamente, no caso de elefantes, ele vai ver que a representação, as cores, a forma como ele é composto, o tamanho e tudo mais, vai ser muito próximo de outros objetos. Ele não vai saber que é um elefante de fato, mas ele vai saber que aquilo é um processo, algo muito parecido, que a gente chama de clusterização. Então, todos esses modelos que eu mencionei até agora são modelos não supervisionados. Ninguém precisou chegar e dizer que Brasil é um país, ou tampouco Itália. Ele aprende pelo contexto que aqueles termos aparecem dentro da língua. Então, vai aparecer notícias sobre o PIB do Brasil e o PIB da Itália, ele começa a associar que, calma, as 10 primeiras palavras, as 10 palavras depois, o contexto que aquela Brasil está inserido é muito próximo de outra notícia que Itália está inserida. Então, provavelmente, Brasil possui alguma relação com Itália. E é por isso que são modelos que dependem de uma quantidade massiva de dados para que eles consigam chegar de fato nessas associações. Ele não sabe que é um país, mas ele sabe que são muito próximos, como também é perto de Nova York, Los Angeles e por aí vai. Então ele não sabe diferenciar se é país ou cidade, mas sabe ali que é uma localização pelo contexto que apareceram. E aí, avançando mais alguns anos aí, a gente chega na arquitetura de autoencoders, que é uma das bases, os fundamentos aí para a gente chegar nos modelos autorregressivos, que é os modelos de Large Language Models, que é basicamente a gente conseguir transformar basicamente um modelo de compressão, né? Por exemplo, eu dou uma imagem de uma criança que é representada aí, sei lá, por 2.000 pixels. Eu crio uma camada intermediária, que é minha rede neural, com 1.000 pixels, por exemplo. Eu quero que a partir desses 1.000 pixels, o modelo consiga gerar a minha imagem reconstruída com 2.000 pixels. Então, basicamente, eu dou o dado completo, eu divido esse dado no meio, e a partir dessa parte do dado, eu quero reconstruir ele. Para reconstruir, isso vai exigir que o algoritmo entenda como que aquela imagem é formada na vida real, porque não vai ter toda a quantidade de informação suficiente para reconstruir a imagem. Então é como se fosse um WinRAR aí de informação, de conteúdo com quantidade de informação significativa. E esses modelos eles ajudam muito as redes neurais a entenderem como que funciona a, a natureza humana, a natureza dos dados aí que a gente transaciona. Então, por exemplo, como eu quero representar uma criança, eu não precisaria estar representando, guardando todos os pixels da criança, mas eu poderia estar falando que é uma criança branca, com sobrancelha loira, cabelo loiro, olhos provavelmente azuis, passar uma quantidade muito menor de informação para essa camada intermediária, e aí o meu conhecimento sobre o mundo vai conseguir reconstruir essa informação o mais próximo possível. Então é basicamente aí toda a teoria de language models e modelos de difusão que são esses que geram as imagens. É impossível armazenar todas as informações do mundo
numa rede neural. Então, eu preciso comprimir elas, essa rede neural precisa entender como que funciona. Então, ele não está guardando todas as frases, por exemplo, o ChatGPT, ele não guarda todas as informações que ele já viu na vida. Então, todas as notícias, toda a Wikipedia e por aí vai. Mas ele guarda bits de informação que permitem ele reconstruir aquele conhecimento de forma aproximada. Então, por isso que a gente tem outputs aí do ChatGPT que eles não são, podem não ser fidedignos ali com a realidade, porque ele tentou guardar uma pequena quantidade de informação e talvez isso que faltou no momento de reconstrução deixe de fazer sentido e é o que a gente chama de alucinação, mas depois posso entrar mais em detalhes também. E até 2022 a gente tinha uma dificuldade na área e por isso que não era tão amplamente utilizada, por mais que as Big Techs usem aí desde a década de 2000, desde o final dos 90, que era basicamente eu precisava ter um modelo para cada tarefa que eu ia fazer. Então, vou fazer uma análise de sentimentos, eu precisava ter um dataset, um conjunto de dados anotados, específico para essa tarefa, e isso ia me dar um resultado. Só que como era um conjunto de dados específico para uma tarefa, eles sempre eram quantidades menores. Então, você pegava aí análise de sentimentos, você pedia para os seus colaboradores anotar 5, 10 mil dados, e a partir disso você pedia para o algoritmo dar um output. E a qualidade disso não ia ser tão boa justamente porque talvez não foi o suficiente para o algoritmo aprender todas as nuances que existem ali quando uma pessoa vai falar sobre sentimento. Então a gente tinha essa dificuldade porque toda tarefa nova que você ia tentar resolver com machine learning, você tinha que sempre começar desse D0, sem dados, anotar os dados especificamente para aquela tarefa e aí avançar. Com o modelo de Large Language Models, a gente acaba simplificando isso. Então, basicamente, consigo treinar uma rede neural que entende a língua humana e depois eu faço um processo chamado fine tuning, que é a partir daquilo que já foi treinado de maneira não supervisionada, ele entende como os humanos conversam, entendem as nuances da língua, entendem o que é ironia, comédia e por aí vai. Eu pego tudo esse modelo que já aprendeu tudo e eu vou especializar ele numa tarefa específica, que seria a classificação de sentimentos. Então, você consegue reaproveitar a maior parte dos dados hoje disponíveis e aí você só direciona esse modelo para uma tarefa com uma quantidade de dados muito menor e com resultados muito melhores, né? Isso não se aplica só a texto, isso se aplica a visão computacional, então classificação de imagem, identificação de dígitos, por aí vai. E os tá. E aí um pouco sobre, só avançar um pouco aqui, sobre prompt engineering, que eu acho que é um dos temas mais comentados agora, que é basicamente eu tiro aquele processo de fazer um fine tuning, então eu não preciso mais criar um modelo específico e treinar todo um algoritmo que é custoso, depende de pessoas técnicas, e basicamente a gente entende que se eu conseguir dar uma instrução para o modelo, aquele modelo generalista, que seria a Large Language Model, a gente consegue fazer ele direcionar automaticamente para a tarefa que a gente tem interesse no caso. Então, é para isso que você entra no ChatGPT. Existem hoje vários hacks de como conversar melhor com o algoritmo para que ele dê o resultado que você quer. Então, basicamente, você está pegando um modelo generalista, instruindo ele a ser mais específico para o tipo de problema que você quer resolver. Nem sempre é a melhor solução, e não acho que isso vai ser a solução aí para os próximos 5, 10 anos. Eu acredito que, enfim, vão ter outras coisas, mas é o que tem funcionado. E aí um pouco sobre a arquitetura, também não vou entrar tão em detalhe. Esses modelos, basicamente, eles seguem aquele mesmo modelo lá da década de 2000 de representação vetorial das palavras, só que eles têm modelos um pouco mais complexos de encodar o contexto ali que ele está inserido. Então, quando você fala para o ChatGPT, aí eu sou um publicitário, eu preciso criar uma campanha de marketing para tal empresa. Crie 5 frases diferentes. Basicamente, ele vai ter um mecanismo de atenção que ele vai conseguir
dado todos aqueles bilhões de parâmetros que o modelo tem, conseguir direcionar para um ponto específico ali onde tem esse conhecimento para me dar as respostas que eu tenho interesse. E, basicamente, quando a gente fala ali sobre alucinação, é sobre como o algoritmo ele vai fazer o output de palavras, né? Então, existem, para o algoritmo, quando você pede uma resposta para o ChatGPT, ele tem infinitas possibilidades de resposta para te dar. Algumas que fazem mais sentido, outras que fazem menos sentido. Ele volta naquele mesmo modelo, claro que com algumas nuances, questões um pouco de algoritmo, que é como ele vai juntar as palavras para dar o output que você quer. Então, basicamente, ele vai montar uma árvore, cada palavra é uma probabilidade condicionada ao que vem antes, e aí você vai pegar a multiplicação dessas probabilidades e ver o que é mais provável, a resposta mais provável para aquele output que eu esteja querendo. E quando você vai no ChatGPT e você muda a temperatura disso, basicamente você está dizendo que eu não quero mais a resposta ótima para ele me dar. Sei lá, nesse caso seria 2,7. Eu quero que a resposta ótima possa estar entre as 5% mais prováveis e uma frase aleatória dessas 5%. E aí você consegue dar mais criatividade para esse modelo, não focando só na resposta que ele acredita ser a mais provável no geral. E um pouco sobre futuro, eu acho que, enfim, como eu falei, a gente está conseguindo produtizar muito mais isso, justamente por esse modelo de prompt engineering, que basicamente, sem treinar, sem ter todo esse curso de treinamento, de especialização de modelos, a gente consegue, sob demanda, direcionar e resolver uma task em específico. E aí a gente vê uma pesquisa da Accenture sobre as áreas com mais passíveis de automação, e a linguagem é um grande meio aí para a gente resolver isso, mas existem outros tipos de aplicação. Bom, acho que esse foi um overview geral, e aí se quiserem que eu entre mais em detalhes, seja parte técnica, seja parte de negócio, fiquem à vontade aí para perguntar. Oi, Bruno, obrigado. Gente, então se